Amém, irmãos. Vou conduzir uma pregação, dividir com vocês alguns estudos da Palavra de Deus para esse domingo, dia 29 de março de 2020. Nós estamos passando por esse período diferente de tudo que a gente já viveu na vida, né? Com essa questão do isolamento, do coronavírus. Mas vamos aproveitar a tecnologia, aproveitar os tempos que nós estamos para poder transmitir essa mensagem de Deus e podemos estudar a palavra dele. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por estarmos podendo ouvir tua palavra. Temos esse privilégio de vivermos num país livre, onde podemos compartilhar a tua mensagem. Pai, eu oro para que o Senhor possa ajudar a tua igreja a se aproximar cada vez mais do Senhor, a conhecer do Senhor, a aprender a tirar ensinamentos espirituais de todo esse período difícil que a humanidade passa, mas que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, Deus que nos ama, que nos protege. Abençoa esse tempo que vamos passar na Bíblia agora. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Então vamos lá em Hebreus capítulo 11, e o tema dessa pregação é a justiça de Deus. Hebreus capítulo 11 é um capítulo muito conhecido, ele é o rol da fé, porque ele traz aqui o exemplo de vários personagens da Bíblia, né, que tiveram a vida com muita fé, né? Fala de Noé, fala de Abraão, fala de tantos outros personagens históricos. No versículo 6 ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É interessante porque, falando da justiça de Deus, uma das coisas que nós pensamos, ou podemos ser levados a pensar nesse período tão difícil da humanidade, alguns perguntarem: onde está Deus? Será que é justo tudo que está acontecendo com a humanidade? Mas se nós pensarmos na justiça divina, na justiça terrena, é difícil a gente encontrar a justiça. O que seria o conceito de justiça, né? Por exemplo, se nós pensarmos em termos de recursos financeiros, né? Tem pessoas que nascem numa família rica e tem pessoas que nascem em famílias muito pobres. Se nós pensarmos através de justiça como de equilíbrio, de cuidado da família, tem pessoas que nascem numa família estruturada, onde os pais e as mães cuidam, onde zelam. Tem pessoas que são filhos de pais separados ou são filhos de um ambiente familiar destruído, às vezes de pais drogados, que não cuidam. Algumas dessas crianças podem morar em abrigo. E com a justiça que a gente consegue ver, se nós pensarmos humanamente, de pessoas ricas, que não fizeram nada para nascer num lar rico, pessoas que nasceram e tiveram uma vida super difícil financeiramente. Onde está a justiça nessas coisas, se nós pensarmos dessa forma? Mas eu fiquei meditando muito sobre esse tema da justiça, e não teria como ser diferente, porque se Deus deu a nós uma bênção que é o livre-arbítrio, e é a forma como Ele estabeleceu para que o homem se relacionasse com Ele, para que o homem tivesse a liberdade de agir por vontade própria e não como robô, para decidir seguir ou não a Deus. A partir do momento o homem pode decidir trabalhar, construir sua vida, pode decidir ser um drogado, pode decidir não construir sua vida, pode decidir se separar, pode decidir não cuidar do filho, e gera consequências, gera desequilíbrios. Isso é a consequência de uma coisa que é inerente à vida, que é sermos livres para tomarmos nossas decisões. E as decisões do homem, ela tem impacto na vida de outras pessoas, na vida de quem está ao nosso redor, na vida dos nossos filhos. Mas será que a justiça que Deus fala, essa justiça terrena, a justiça que Deus nos promete dar para cada homem a mesma coisa? Ou a justiça que Deus nos dá é uma justiça diferente, é uma justiça espiritual? Continuando aí em Hebreus capítulo 6, ele fala, em Hebreus capítulo 11, melhor dizendo, versículo 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E eu tenho, meu primeiro ponto é: nossa recompensa não é terrena. E quando nós entendemos isso, nós vamos ter um coração mais grato a Deus e sem amarguras com Deus. Porque nós vamos entender que a nossa recompensa, ela não é terrena. Veja o que fala em Hebreus, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa de duas coisas. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a Bíblia está falando aqui, Deus recompensa. Deus não é injusto. As pessoas que buscam a Deus vão ser recompensadas. É interessante. E no versículo 13, ainda de Hebreus, ele fala de Abraão, ele fala de Noé, ele fala dos heróis, ele fala no versículo 13: todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então é interessante que ele está falando aqui, olha, todos viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Mas não gera um conflito, não há uma incoerência, porque no versículo 6 ele fala, todos que buscam vão ser recompensados. No versículo 13 ele fala, morreram sem receber. Então eles buscaram a Deus e não a receberam. E é interessante porque no versículo, aí em Hebreus 11 ainda, no versículo 39, ele fala, todos eles receberam bom testemunho por meio da fé, Hebreus 11, 39, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Novamente a Bíblia está falando, e aqui ele fala de outra, a lista continua nos heróis da fé, mas ele fala que eles também não receberam o que havia sido prometido. Como assim? E no versículo 6 ele fala que nós vamos receber, nós vamos ter uma recompensa se buscarmos a Deus. No versículo 13 ele fala que eles não receberam. No 39 também. Só tem uma explicação para isso, irmãos. Deus não busca fazer a justiça com os bens materiais, com as coisas terrenas, com as coisas perecíveis que morrem. A justiça de Deus é recompensa eterna. É recompensa de coisas que não se perdem o valor. E isso Deus é justo. Aqueles que buscarem a Deus espiritualmente vão receber espiritualmente. Nós vamos falar um pouco mais para frente do que é essa recompensa. E esse é o nosso segundo ponto, porque a nossa recompensa, ela não é uma recompensa terrena, ela é uma recompensa espiritual. Então, nosso segundo ponto, nossa recompensa é a vida eterna. E eu queria convidar vocês a João, capítulo 17. Então, o primeiro ponto, a nossa recompensa não é terrena. E nosso segundo ponto, a nossa recompensa é a vida eterna. Eu gosto muito de João 17. É um capítulo fantástico, porque Jesus aqui, ele diz que era chegada a hora dele, né? E ele iria em breve ser crucificado. E ele faz uma oração fantástica, assim, que a gente aprende muitas coisas, e é uma oração emocionante. João 17, versículo 2, Jesus fala: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem tantos ensinamentos aí, irmãos. Mas é interessante, no versículo 2 ele fala para que ele conceda, Deus deu autoridade para Jesus para que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Irmãos, quando lá em Hebreus ele está falando que Deus recompensa todos que buscam, a recompensa é essa. Essa é a recompensa, é a vida eterna. E aqui é a vida eterna para todos aqueles. E aqui a justiça é plena, tanto pobres quanto ricos, negros, brancos, homens, mulheres, velhos, novos,
todos igualmente que buscam a Deus vão ser recompensados com a vida eterna. E é interessante, no versículo 3 ele fala, essa vida eterna, essa é a vida eterna, que te conheçam um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é mais do que simplesmente, ó, Deus vai me dar quantitativamente, eu vou viver para sempre. Uma quantidade de vida que eu nem consigo imaginar eterna. E eu não estou dizendo que não é isso, mas o que eu estou dizendo é que no versículo 3 ele fala que é muito mais do que a quantidade de dias, a eternidade, um período de tempo, mas é a qualidade do presente. A qualidade que ele fala é a vida eterna é que conheçam o único Deus. Irmãos, olha que incrível, nós vamos viver eternamente e vamos conhecer o nosso Deus. Na verdade, a vida eterna, a Bíblia fala no Evangelho de João, ela já começa para nós no momento em que nós decidimos nos tornar cristãos, arrependemos do nosso pecado, somos batizados, recebemos o Espírito de Deus e já saímos da morte para a vida, é o que a Bíblia fala. Quando nós acreditamos em Jesus, nos arrependemos e somos batizados, nós passamos da morte para a vida. Só que nós ainda vivemos, como Paulo fala, numa barraca, né? Que ainda não é a nossa habitação final, que é na vida eterna, quando formos para perto de Deus. Mas o fato é, aquela nossa recompensa não é uma recompensa humana e terrena que perde seu valor. É uma recompensa eterna. E nisso há justiça. Deus, ele faz a justiça dele. E é interessante o meu terceiro ponto, e algo que nós precisamos pensar muito e temos visto nesse período, que para que Deus possa fazer essa justiça, primeiro nós falamos que a justiça de Deus, a recompensa dele não é terrena, depois nós falamos que a recompensa é a vida eterna, e a vida eterna é passar ao lado de Deus eternamente e conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Mas o nosso terceiro ponto é como nós podemos ter essa recompensa. Deus está nos disciplinando para que nós tenhamos a recompensa. Esse é o nosso terceiro ponto. Deus está nos disciplinando para que nós possamos ter a recompensa. Irmãos, sem a disciplina de Deus, nós não vamos ter a recompensa. Eu queria convidar vocês a Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 5. Então, Hebreus 12, versículo 5, a Bíblia fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirijo como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. No versículo, pular o versículo 10, ele fala: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecer melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. É interessante, né? Porque ele está falando aqui, primeiro, que ele faz a comparação, né, entre o pai e o filho. No versículo ele fala: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe. Eu achei bem interessante ele falando: não se magoe com a repreensão, né? Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. É interessante porque Deus ele se compara a um pai que ele disciplina o filho, para que o filho possa aprender. E é interessante, no versículo 10 ele fala: nossos pais nos disciplinaram por curto período de tempo, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esse é o propósito da disciplina de Deus, para que nós participemos da santidade de Deus. Vou só abrir aqui minha colinha aqui, né? Porque é bem interessante nós pensarmos nisso no versículo 14. No versículo 14 aqui de Hebreus 12, ele fala assim: esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus, verá o Senhor.
Então, vamos procurar entender. No versículo 10 ele fala que ele disciplina quem ele ama para que podemos participar da sua santidade. E no versículo 14 ele fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a disciplina ela é fundamental para que produza santidade e essa santidade nos leve a ver a Deus, porque sem a santidade nós não vemos a Deus. Então, vou falar um pouco mais sobre santidade mais para frente, mas aqui eu queria falar sobre essa disciplina, ela é fundamental para que a gente tenha a recompensa de Deus, que é a vida eterna. Então, Deus nos disciplina porque nos ama. E se nós pensarmos nisso, o exemplo de uma criança, a criança ela tem por natureza dela fazer as coisas que estão na origem, que naturalmente elas fazem. Então, por exemplo, meus filhos, eles gostam de comer salgadinho. Eles gostam de comer tudo quanto é besteira que tem. Muito doce, não gostam de comer salada, não gostam de comer legumes. Então, se nós deixarmos naturalmente, eles só vão comer besteira. Se nós deixarmos naturalmente, eles não vão acordar cedo para ir para a escola, vão acordar a hora que eles quiserem. Se nós deixarmos como pai, não disciplinarmos nossos filhos, eles vão esconder a verdade de nós, eles não vão aprender os valores que eles têm que aprender. Eles precisam de disciplina. Às vezes ficar de castigo, às vezes tomarem uma bronca, serem repreendidos. Temos reuniões, conversarmos, aplicarmos algumas sanções, sem videogame, sem televisão, sem eletrônicos. Quando crescem mais, a natureza ir para a televisão, ir para a internet para ver pornografia, é da natureza do homem e da natureza da criança. E os pais têm o papel de disciplinar, de colocar a criança no caminho que ela deve viver, para que ela seja um adulto, um jovem, um adulto honesto, de caráter, e esse é o papel da disciplina. Com Deus e conosco não é diferente disso. Deus ele quer nos fazer santos, ele quer nos fazer puros, ele quer nos fazer entender a vontade e obedecer a vontade de Deus, porque só dessa forma que nós vamos ter a recompensa. E para que ele possa fazer isso, muitas das vezes ele nos aplica uma disciplina. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Deus está disciplinando a humanidade com essa doença. Nesses meus 50 anos de vida, eu nunca vi nada parecido. Parou o mundo. E Deus está querendo trazer as pessoas para perto dele. Ele está querendo produzir nas pessoas reflexão. E nós vamos falar um pouco mais, não só reflexão, mas santidade. E o castigo, a disciplina não é só para o mundo todo, mas principalmente para a igreja, principalmente para os discípulos, ou para aqueles que querem ser discípulos de Jesus Cristo, para poder entender que Deus está nos disciplinando, para que nós tenhamos santidade. E quando a gente vê santidade, eu queria convidar vocês lá em 1 Tessalonicenses. Eu falei que nós iríamos conversar um pouquinho sobre o que é santidade, e eu acredito que todos já ouviram. Santidade é ser separado, né? Mas eu gostei muito de 1 Tessalonicenses, porque é bem didático, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Curioso, né? Porque no versículo 3 ele fala: abstenham-se da imoralidade sexual. Na outra versão ele fala: abstenham-se da prostituição. E basicamente essa imoralidade sexual que ele está falando aqui é o sexo fora do casamento. Mas, embora ele use esse exemplo, o que está aqui, a palavra que eu queria que vocês gravassem, que está no versículo 3, é abstenham-se. Separem-se dos desejos que vêm da nossa carne. E vivam uma vida de santidade. Viver uma vida de santidade é se abster dos desejos da carne que vão contra Deus. Porque no meu exemplo que eu dei das crianças, quando a gente educa, com os homens, espiritualmente é a mesma coisa.
a nossa natureza, naturalmente, nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Naturalmente, o homem é invejoso, o homem é egoísta, o homem é imoral. Os desejos da nossa carne, desejo por outras mulheres, a cobiça por bens materiais, a preguiça, a mentira, a desunião, a amargura, a inveja e outros tipos de pecado, isso são da natureza humana. E nós, se nós não frearmos, como ele fala aqui, os desejos da natureza, nós vamos viver uma vida distante de Deus. Então, santidade é nós nos abstermos dos desejos da carne e daquilo que não agrada a Deus e vivemos uma vida de santidade, separados desses desejos. E muitas das vezes, para que nós consigamos nos separar, nos santificar, Deus precisa nos disciplinar. E Deus está fazendo isso com a humanidade. Mas também, pensando no exemplo que nós falamos sobre as crianças, você que tem filho, todos nós ou temos ou fomos filhos e somos filhos de alguém, e muitas das vezes quando o pai põe a criança de castigo, eu já botei meus filhos e às vezes eles falam: ah, papai, tira do castigo, eu não quero mais ficar de castigo. Só o fato da criança clamar para sair do castigo não significa que ela entendeu o significado do castigo. Ela só entende o significado do castigo quando ela para de fazer aquilo. Então, por exemplo, se a criança ficou de castigo porque mentiu sobre determinada coisa, a gente só vai entender se ela realmente aprendeu aquele castigo, se ela parar de ter aquele comportamento. Da mesma forma, eu tenho visto que muitas pessoas têm buscado a Deus nesse período de dificuldade. Muitas pessoas têm cantado canções a Deus. Nós vimos recentemente, as pessoas combinaram de mesmo horário, irem para a janela das suas casas e entoarem um canto. Foi bonito, foi emocionante, não estou dizendo que não foi, e nem estou desprezando essa manifestação de fé. Mas, irmãos, Deus ele quer que nós busquemos Ele com um compromisso de que nós vamos mudar aquilo que nós fazíamos de errado. Esse é o espírito do castigo, não, da disciplina de Deus. E que Deus quer que nós não só busquemos a Deus, é importante, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos jejuar, nós precisamos voltar para Deus, mas também nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu, junto com outros irmãos, nós combinamos de toda segunda-feira, fazemos 3 coisas. Entre nós e Deus, obviamente, nós orarmos, até porque cada um está em sua casa, jejuarmos até 6 horas da tarde e confessarmos nossos pecados a Deus. Porque não adianta, irmão, simplesmente orar, simplesmente jejuar, se nós não entendemos por que Deus está nos disciplinando. Se nós não entendemos por que Deus está disciplinando a humanidade. Essas 3 coisas precisam caminhar juntos. Nenhuma delas é menos importante do que a outra. É importante orar como uma criança. Pai, me tira desse castigo, me tira dessa disciplina. Mas a criança também precisa mudar aquilo que o pai está disciplinando. Nós precisamos pedir perdão a Deus também e mudarmos. O meu temor é que depois desse período, e se Deus quiser, esse período vai ser o mais breve possível, e nós vamos voltar à nossa vida normal, mas será que nós vamos ter entendido a disciplina de Deus? O que Deus quer nos ensinar nesse período? E para mim está muito claro que Deus quer nos ensinar a sermos santos, a sermos separados, a não vivermos conforme os desejos da nossa carne, mas vivermos conforme os desejos de Deus para nossas vidas. É interessante naquela escritura de João 17, eu acredito no capítulo anterior, se não me falha a memória, João 16, mas basicamente Jesus fala, olha, tome cuidado, porque algumas pessoas elas vão perseguir e matar vocês, acreditando que fazer isso agrada a Deus. Nem sempre a vida que a gente leva, a nossa consciência está tranquila de que nós somos bondosos, que nós fazemos as coisas certas, que nós somos honestos, somos bons cidadãos.
Muitas das vezes a nossa consciência está tranquila, mas isso não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E por isso que em Hebreus 11, versículo 6, ele fala: vocês têm que buscar a Deus. Vocês precisam buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes você pode estar achando que você está vivendo conforme Deus quer, mas não está. E por isso precisamos buscar Deus, por isso precisamos de amizades espirituais, precisamos que dê abertura para que outras pessoas nos ajudem, para que nós possamos conhecer qual é a perfeita, agradável vontade de Deus, para conhecer qual é o desejo, como Deus espera que nós possamos ser santos e estarmos próximos a Deus. Então, meu desejo, como no primeiro ponto a gente fala, Deus ele é justo. O que está acontecendo no mundo não significa que Deus seja injusto, que Deus não está vendo os velhinhos que estão morrendo, as pessoas que estão doentes. Deus é sensível a tudo isso, mas a justiça de Deus ela não vai ser feita aqui na terra de forma humana, que eu estou querendo dizer. Não vai ser com recompensas humanas. A recompensa de Deus é espiritual. E essa recompensa ela é para todos que o buscam. É para todos que se arrependem dos seus pecados. É para todos. É interessante porque a gente vê no livro de Atos como o evangelho se espalha, não só para os judeus, mas para os gentios. Ele fala lá, eu estava estudando hoje de manhã no meu tempo, 1 João, e ele falando, essa mensagem, ela não foi passada somente para aquelas pessoas que viviam na época de Jesus, mas ela é para nós, 2000 anos depois que vemos. Ela é justa porque ela é ofertada para todos nós. Todos nós, Romano fala isso, nós podemos conhecer a Deus pela natureza que nós vimos. Nós conseguimos entender o poder de Deus pela sua criação. Deus está disponível para todos aqueles que o buscam de coração. E a recompensa é a vida eterna. É passarmos o resto da vida com Deus e conhecermos a Deus. Só que nós só vamos ter essa recompensa, irmãos e amigos, quando nós nos santificarmos. E santificarmos significa estar separado dos desejos da nossa carne, da nossa natureza. E nós precisamos conhecer o que significa ser santificado, não pela nossa consciência, não pelo aquilo que nós entendemos que é certo, mas pelo aquilo que a palavra de Deus e que Deus nos mostra que é certo. Meu desejo é que, nesse tempo, a gente possa conhecer mais o Senhor e essa mensagem possa ajudar você a se aproximar dele. Um ótimo domingo, uma ótima semana toda, a todos, que Deus nos abençoe.